Primeiro de tudo, agradecer, né, Luiz, pela sua participação aqui, tá fazendo parte do projeto também. E a gente queria começar perguntando, cara, falar um pouco sobre você, sobre as suas experiências no curso, né? Uma introdução geral e depois a gente vai encaminhando para as outras perguntas. Claro, combinado. Então vamos lá. Então, começando aqui por uma breve apresentação aí, né? A minha história com o FRN, eu já começo com ela porque ela foi meu início realmente na programação, né? Nessa carreira, porque foi em 2007, no técnico informático, né? Na época era Cefet, e lá foi a minha primeira experiência com programação, né? Mais especificamente com Delphi, e desde então que foi fluindo aí essa carreira, né? Esse momento com a programação, né? E no ano seguinte foi com C Sharp, e desde então foi a linguagem que realmente mais tem influenciado aí na minha carreira, nos papéis que eu já assumi e que eu assumo e tudo mais, tá? Bom, de maneira geral, eu trabalhei com essa parte na parte do IFRN em si, 2007, 2010 a parte do ensino técnico, né? E de 2003 a 2017, TADS, né? Então, TADS foi aí um grande marco, em um momento aí conturbado aí na minha vida, mas que realmente foi um caminho que me deu muito resultado, assim, na minha carreira como todo. Tanto que no final no último ano do curso, né, eu consegui a primeira vaga. Eu já havia trabalhado, né, como bolsista de pesquisa, como estagiário e tudo mais, mas foi realmente com o último ano que eu consegui uma vaga como júnior, né. Bom, então, pronto. Ótimo. Cara, bacana. Bom, Essa questão, tipo, uma coisa que eu fiquei em dúvida. Você tinha começado na área de TI já no integrado ou foi só no superior que você entrou? no mercado, né? No mercado em si foi com TADS mesmo, né? Foi uma bolsa de pesquisa em 2013 mesmo, né? Foi a minha primeira experiência profissional. E o estágio depois foi em 2016 durante um intercâmbio, né? Onde eu estudei por um ano na Espanha. Por isso que o meu TADS aí foi de 2013 a 2017. Teve um ano aí de graduação sanduíche lá na Universidade de Madrid, Complutense de Madrid, mais especificamente pelo Ciência Sem Fronteiras na época. Pô, bacana. E aí? E como é que foi, cara, essa experiência, essa questão de você ir para um outro país, né? A questão da língua, né? Geralmente a gente pensa em intercâmbio, normalmente considera o inglês como a primeira opção, né? Mas você estava indo para Espanha, né? Tem que falar espanhol. Então, como é que foi essa? Você teve algum curso voltado para a língua ou você já falava espanhol? Como é que foi isso? Show. Vamos lá. A parte curiosa, né? O meu pai, ele era espanhol, mas eu não falava espanhol, então ele só falava português comigo, né? Aquele português com sotaque forte, mas era português. Então a parte curiosa é que eu sempre tive o interesse, né, de conhecer realmente a Espanha por conta do meu pai, né? Influência do meu pai, mas eu não sabia falar espanhol. Então beleza, vou escolher Espanha, e aí eu tive que correr atrás, né? Eu não fiz nenhum curso em específico. O que eu fiz mais foi aprender, assim como eu aprendi o inglês, que foi, claro, aprendo a parte da gramática através de conteúdos mesmo na web e tudo mais, começo a escrever e tudo mais, começo a escutar áudios, né, filmes, mas na parte prática foi realmente conversando. Então eu ia, por exemplo, até em jogos mesmo, né, eu acabava conhecendo, por exemplo, a parte curiosa, né, no Dota 2, né, eu acabei conhecendo algumas pessoas que falavam, assim, de países que falam espanhol, né, então Venezuela, Colômbia, Peru, que apesar, né, de ser diferente, né, o espanhol da América Latina, né, do espanhol da Espanha mesmo, tem várias expressões que não existem, mas enfim, na parte do core realmente tem, né, bastante similaridades, claro, é o mesmo idioma. E foi aí que eu consegui aprender a falar espanhol realmente, né? Fiz o teste, né, tive para conseguir assumir a bolsa, né, precisei fazer para passar, né, um teste de certificação do espanhol como língua estrangeira, consegui passar, né, nível B1, não tive maiores problemas, mas a parte curiosa é que mesmo sendo filho de espanhol, eu não sabia espanhol, então eu tive que dar uma correria nisso. Falando especificamente sobre a experiência, né, foi uma excelente experiência, assim, eu nunca tinha, até então, né, nunca tinha viajado sozinho para fora, então teve os tradicionais desafios, né, de quando você viaja sozinho e tem que ficar cuidando das coisas sozinho, né, você tem que, principalmente por conta do idioma, né, porque sem o idioma, claro, com o idioma português eu desenrolava tranquilamente, mas a questão de ficar sozinho e em outro idioma, que surgia alguns problemas, não sabia, por exemplo, eu quero comprar tal coisa, tinha que sair correndo, saber qual era o termo, né, para isso, algumas expressões que se você pronunciar errado, eles soam estranho em outros idiomas, em espanhol particularmente acontece bastante, e teve desafio, né, eu acho que o desafio também foi a questão de não conhecer, né, o pessoal, porque eu cheguei numa turma que já era uma turma já digamos, se for comparar com TADS, assim, em questão de tempo, digamos, seria tipo no último ano do curso, né, então, assim, já seriam pessoas que já se conhecem todos, já estão bem assim, o networking entre eles, né, amizades e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, eu falei,
tá, eu tô aqui, eu não conheço ninguém aqui dessas turmas, então o desafio realmente foi a socialização, né? Porque a gente fala muito, né, que a Europa, outros países no geral, né, quando comparado com o Brasil, você tem um pessoal um pouco mais fechado, né? Então foi algo, e aos poucos, através dos trabalhos da faculdade, eu conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, até teve um trabalho em grupo lá que nessa turma em específico eu não conhecia ninguém, então assim, era grupo de até 4 pessoas, e eu fiz sozinho, então foi algo assim, pô, eu fiquei meio, tá, beleza, né? É o que tem pra hoje, né? Eu consegui fiz, pra desenvolver um app e uma API com integração banco de dados, fazer tudo, como eu só conhecia, como assim, né? Não é que eu só conhecia, mas como o C Sharp sempre foi a minha principal linguagem, né? Acabei fazendo tudo com o C Sharp, né? A aplicação pro Windows, mobile e API com ASP.NET e banco de dados SQL Server. Estudei na stack da Microsoft, acabou dando certo. Mas os principais desafios foram esses, né? Questão de idioma, socialização, a própria cultura, né? Eu mesmo apresentei meu TCC lá fora, né? Fazer do zero e apresentei lá também, né? Tanto inglês quanto espanhol, né? A apresentação acabou incluindo os 2 idiomas. E então isso foi um outro aspecto aí de desafio mesmo, né? Bacana, cara. Esse negócio que você falou justamente da certificação, eu fiquei até curioso. Você lembra a instituição? Enfim, foi pelo IF mesmo que você fez a certificação? Como é que foi esse processo exatamente? Tá, a certificação em espanhol foi eu vou afirmar até que, mas é Instituto Cervantes. Foi uma certificação que eles têm alguns dias específicos, se não me engano, tem alguns dias específicos do ano. O nome da certificação é DELE, né? DELE, e realmente o lugar é Instituto Cervantes, né? A instituição que é responsável por ele. Então eu tive que ver a data que ia ter, me inscrevi e aí fui fazer e foi feito lá no IFRN mesmo, né? Foi feito no IFRN, mas era o Instituto Cervantes, se não me engano, é de Recife, então ele tem as suas datas específicas, você tem que se inscrever, manter atualizado realmente do planejamento e fazer. E aí a prova, né, tipo uma prova como o TOEFL, essas outras certificações, né? No final você vai ter as 4 categorias, né, você vai ter as categorias de conversação, leitura, escrita e tá faltando uma outra que eu não tô lembrando, mas eram 4 categorias, né, então faz parte de tudo, né, e conversação, né. Sim, sim. Essa questão que você falou da galera, né, ser um pouco fechada e tal, eu não cheguei a fazer intercâmbio, mas eu fui voluntário quando eu entrei em TADS, né, então eu tive um pouco de contato com os intercambistas, então eu tive um pouco dessa dificuldade, né, porque eu tava auxiliando nas aulas e tudo mais, e eu senti que principalmente o pessoal da Europa, assim, era um pouco mais fechado, né, mais recluso, a galera ficava mais ali falando com os outros intercambistas, né, que meio que já se conheciam, então, tipo, foi muito punk, assim, tipo, muito difícil, né, tipo, ou você, com o passar do tempo, foi melhorando a comunicação com outras pessoas, né, tipo, porque você ficou um ano lá, então você falou também dessa questão justamente de certos termos, né, essa questão da comunicação, como é que esse processo foi evoluindo, né, como você foi se comunicando com as pessoas, ou até de certa forma criando um vínculo com elas. Foi um processo que realmente foi enfim, dá trabalho, mas uma coisa que pelo menos pra mim me ajudou muito, assim, quando a pessoa viaja, né, faz intercâmbio, essas coisas, geralmente eu vejo 2 tipos de pessoas, né, um tipo é a pessoa que vai tentar ficar junto de brasileiro, né, não tô falando que é certo ou errado, enfim, porque a pessoa se sente mais confortável, claro, né, você sabe um idioma, você sabe português, você vai querer ficar mais perto do brasileiro, né, mas algo que eu sempre tentei, sempre que eu tive em mente, quando cheguei lá e falar, cara, eu quero aprender espanhol, não quero, assim, eu já sabia, né, passei na certificação, mas eu quero realmente imergir na cultura espanhola, então eu não quero formar um grupo, né, tipo, se fosse umas comunidades de brasileiros em outros países, eu quero realmente aprender, né, eu tô fazendo um intercâmbio, eu quero me imergir, então nos primeiros 3 meses, assim, eu falei pouquíssimo português, assim, muito pouco, eu falei, até pra ter ideia, com a minha irmã eu falava espanhol, com o meu melhor amigo, eu falava espanhol mesmo, ele não tem tanta noção, mas ele conseguia identificar algumas coisas, então basicamente eu mantive contato, a única pessoa que eu falava realmente português era minha mãe, porque realmente não tinha como, né, então realmente não sabia nada sobre o idioma, né, mas fora isso, todo mundo que tava ao meu redor aí sofreu um pouco, porque eu falei, ó, vou escrever com você, vou escrever, e principalmente escrita, né, vou escrever em espanhol, vou falar espanhol também, de vez em quando eu mudava pro português, claro, né, quando ficava um pouco cansativo falar, mas no geral eu só consegui realmente me imergir mesmo nos termos, na cultura e tudo mais, quando eu fiz essa imersão, assim, 3 meses que eu praticamente não falei, só falava praticamente, né, lá eu ficava mais focado com espanhóis, ou pessoas de outras nacionalidades, e mesmo no WhatsApp é só espanhol e tudo mais, né, então isso é o que me ajuda bastante, que eu indico
totalmente, né? Se for fazer um intercâmbio, eu indico totalmente focar no idioma que você quer aprender, né? Porque, assim, é claro que é mais confortável você ficar falando com brasileiro, mas quer aprender realmente idioma, imergir mesmo. Interessante isso. Uma dúvida que eu tenho é, você teve contato com muitas tecnologias, tipo, pode ser projetos de startup ou algo mais avançado durante o seu intercâmbio? Boa. Vamos lá. Curiosamente, né, eu até falei, né, que eu sempre fui mais focado na stack do .NET, né, Microsoft. A parte curiosa lá é que meu TCC ele foi feito com Python, ele não foi feito com .NET. E a razão é a seguinte: tive uma matéria na faculdade, né, de Python, né, e aí eu fui... cara, eu me esqueci qual é o nome disso. Talvez vocês conheçam o termo, né, quando... É tipo um laureado, né, você foi tipo laureado na turma, né, em questão de nota, né, junto com outros dois. Foram outras duas pessoas que eram companheiras de equipe minha, né, a gente era a equipe, laureado. E aí eu falei, caramba, Python achei interessante, né, foi no primeiro semestre de lá. E eu gostei do professor. E eu falei, pô, se eu conseguisse fazer meu TCC aqui na Espanha, hoje seria legal, porque já adiantaria, né, um pouco a questão do TCC que eu vou fazer de qualquer forma, um momento ou outro, né, quando eu tenho que voltar pro Brasil. E aí eu topei falar com o professor, eu falei, professor, é o seguinte, assim, e eu fiz isso sem intenção de ter validado nem nada, porque eu falei, eu gostaria de fazer o TCC, não sei se eu vou poder apresentar aqui na Espanha, ou se eu vou ou não, eu gostaria de fazer, né, gostaria de ter adiantado algum projeto aqui com vocês, né, com a instituição, né, Universidade de Computação de Madrid, e acabei fazendo, e acabou dando certo. Então daí surgiu que a principal stack, né, que foi a pergunta, né, se eu vi outras tecnologias do conjunto, foi exatamente o Python com o Django, especificamente foi o Django MVC, então não vi a questão de Django REST Framework, nada disso especificamente. Até então, tá? Então no TCC, né, foi uma stack completamente diferente do que eu já estava habituado, e depois eu estagiei lá, né, nos meus 3 últimos meses do intercâmbio, eu estagiei, né, numa multinacional canadense lá, e aí lá foi uma como posso dizer, né, uma mistureba de tecnologias, né, lá eu fui mexer com, primeiramente foi um projeto usando a Cordova, né, parte Cordova para o desenvolvimento de apps usando JavaScript, né, HTML e CSS, e o segundo projeto que eu trabalhei no estágio foi um projeto com WPF, né, um framework para desenvolvimento de aplicações de escritório, né, com .NET, e o terceiro projeto foi utilizando Django REST Framework. Então aí eu voltei de novo um pouco na parte do Django, mas dessa vez mais focado em APIs. Então se for ver as tecnologias que eu já vi, que eu trabalhei lá, foi realmente essa parte da stack do Python, né, com Django MVC, tanto de MVC quanto o REST Framework, quanto a parte da parte Cordova e no WPF, né, com a parte .NET, mais voltado ao escritório. E eu tive interesse na época, né, tava bem mais interessado no tema de Big Data, esses outros temas, né, lá. Então era um tema que eu tava mais interessado naquela época. Depois que eu voltei para o Brasil, né, que Natal principalmente é algo que eu vejo que não tem muita oportunidade. Então na hora que eu cheguei aqui, vi o cenário, falei, eu acho melhor mudar um pouco aí, voltar mesmo, focar mais no .NET, que eu acho que vai dar mais certo. E realmente acabou dando certo. Mas de certa forma é isso. Perfeito. Depois que você terminou o intercâmbio, você chegou a voltar para o país depois ou chegou a visitar algum outro país também? Sim, eu cheguei a fazer um par de viagens, né? Não foi muita coisa, mas cheguei a visitar, né, países como Grécia, Alemanha, Itália, né? Esses três foi na mesma viagem, né? Foram 12 dias, foi algo bem, bem intenso, né? Tanto que tem foto lá que a primeira foto eu tô assim, todo barba feita, felizão, e no último eu tô assim, parecendo aquele filme do Náufrago, assim. Mas foi legal, para esses três países, e também viajei para a França, especificamente para um evento da Microsoft, né? Foi lá o Microsoft, acho que era Azure Tour ou Global Tour, alguma coisa assim, né? Então foi um evento que teve lá, né? Que ele tava passando, bom, era um tour mundial e ele ia fazer uma pausa, né? Um dia lá em Paris. E curiosamente era o mesmo dia do meu aniversário. Eu falei, cara, eu acho que não vou estar, tipo, eu sei aquela coisa, né? Em outro país, não tinha muitos amigos, não tá planejando nada em especial. Aí vou me inscrever. Me inscrevi, fui lá, foi bate e volta praticamente, mas foi legal. A outra viagem foi um pouco mais longa, né? Foi alguns dias aí e tudo mais, nas férias, né? Engraçado você mencionar a Itália, porque eu e Thales, nós estávamos discutindo esses dias sobre talvez viajar para lá um dia. Legal. É legal, cara, Itália. O idioma é complicado, né? Mas Grécia também, o idioma é assim, bem complicado. A Alemanha também o idioma é muito complicado. Então a questão é escolher o seu complicado, porque tudo vai ser complicado. Quando de viagem para fora, tudo é complicado. Então, meter a cara mesmo e escolher o país, e estudar sobre os seus custos de vida, sobre as suas alternativas, sobre suas cidades, né? Porque Roma é uma cidade incrível, só que é um pouco caótica, né? Muita gente, em algumas partes talvez
não tão limpas. Tem cidades que são um pouco menores, mas são cidades muito bonitas, né? Que eu não cheguei aí ainda, mas eu vejo muitos bons feedbacks, né? Tipo Florença, por exemplo. Então a questão de escolher o difícil mesmo, escolher um país, estudar sobre ele e mandar brasa, né? Uma pergunta que eu tenho. Eu e Thales tivemos que desenvolver um projeto durante 3 semestres no curso de Thales. A gente chama ele de projeto de desenvolvimento de software, de sistemas, Thales. Sim, o Toolkit, né? Você tá falando? Sim, aí você teve que fazer algo parecido? Tipo, no PDS, você disse? Isso, PDS. Eu tive sim que fazer um PDS. Nossa, curiosamente não tô lembrando quais eram as tecnologias que a gente usou, porque precisa até. No último precisei dar uma alterada. Mas se eu não me engano, ele era feito com PHP, né? Tipo, eu consegui contribuir como podia, mas claro que minha capacidade de contribuir na parte de PHP era um pouco mais limitada do que se fosse com .NET, mas no final a equipe era mais focada nisso. Mas sim, precisa desenvolver uma aplicação. Acho que aqui eu, pelo menos, de matéria que eu consegui desenvolver alguma coisa bem mais interessante, acho que foi na aplicação. Se foi o PDS 3, tô achando que foi o PDS 3, viu? E aí eu desenvolvi uma aplicação, seguindo aquela stack que eu havia comentado, né, de mobile, né, com Windows, né, roda desktop também, né, e a parte de API com integração com o banco de dados. Hoje foi uma matéria na verdade, de mobile, viu? Foi uma matéria de mobile com o Felipão até, não me engano. Pronto, Felipão é o nome familiar. Inclusive, eu ia te perguntar, toda essa sua bagagem, né, inicial, assim, de .NET, né, essa sua vontade de trabalhar com ferramentas mais voltadas para o lado mais Microsoft, e se teve alguma influência do Gilbert, professor Gilbert de programação? Teve, Não sei se você chegou a ter aulas com ele. Teve sim. Também teve, com certeza teve tanto do Gilbert quanto também do José Antônio, né, o Barão, o famoso Barão. E Sim, também teve influência dele, do próprio do Jorge também. Teve influência deles todos aí, parte mais sim. desse ambiente mais Microsoft mesmo, né? Mas assim, tipo, porque, assim, eu falo pela gente, né? No caso, o nosso PDS foi mais voltado. A gente teve aulas, né? Inicialmente, pelo menos no meu caso, eu tive. As primeiras aulas de programação foi com C++, depois, quando foi para PO, né, Programação Orientada a Objeto, a gente começou a trabalhar com C Sharp, né? E começou a utilizar o ambiente do Visual Studio, acho que versão 2017. E aí, no caso, assim, era interessante e tal, a interface, mas eu acho que particularmente eu comecei a me desenvolver mais, né, me entender mais como desenvolvedor, compreender mais, conseguir criar aplicações mais com uma ferramenta até, né, com o framework que você citou, que foi o Django, né, que inclusive foi parte do nosso PDS, né, a gente ficou aí os 3 semestres desenvolvendo com Django inicialmente, né, no PDS Web, depois a gente passou a utilizar o Django e o Vue.js, e no último PDS a gente trabalhou ainda com essas tecnologias, mas também utilizando o Azure da Microsoft. Legal, pô, legal. Aí a gente criou, né, basicamente um sistema voltado para busca de receitas, né, uma busca inteligente, inclusive é um projeto que a gente ainda tem vontade de dar continuidade, né, pelo menos eu e o Felipe, né, a gente não sabe se a equipe toda ainda tem vontade, mas assim, tipo, até emendando uma pergunta, a incubadora, no caso, o PDS que você fez, você teve alguma vontade de pré-incubar esse projeto, ou teve alguma ideia, você se reuniu com uma galera, alguma coisa nesse sentido que você tenha trabalhado nesse sentido, você se viu de alguma forma dentro de uma perspectiva empreendedora? Não, honestamente, com esse projeto, não. Eu acho que aquela questão, né? De algumas vezes a gente faz um projeto que é a realidade, né? Algumas vezes a gente faz um projeto e se identifica com ele. Outra vez talvez a gente trabalhe um projeto, mas talvez não se identifique tanto com ele. Nesse caso, especificamente, não tá me identificando tanto e honestamente eu não planejava de não lançar ele de uma forma mais empreendedora, né? Hoje em dia eu empreendo de outras formas, né? Mas como parte do instrutor, a parte como mentor, a parte também que a gente vai falar provavelmente depois, mas e com os sites que eu estou construindo, né? Mas com a parte do PDS especificamente, não cogitei não a parte de incubar, não, projeto. E quando é que você terminou o curso, cara? Tipo, você falou aí dessa questão da bolsa, né, do estágio, todo esse processo foi durante o curso, né? E como foi a primeira experiência, né, como desenvolvedor, assim, digamos, quando você saiu, tipo, você sempre foi, durante essa bolsa, estágio, né, e como júnior mesmo, sempre foi .NET, sempre foi tecnologias voltadas Microsoft, como é que tudo se encaminhou? Vamos lá, então a parte do estágio, né, começou lá em a parte de 2003, né, que eu tinha uma bolsa de pesquisa, eu trabalhava com .NET.
Depois, em 2016, né, teve o intercâmbio lá fora, né, que foi aquele conjunto mais, uma mistura maior, né, de tecnologias, como comentei. Teve .NET, teve Cordova, né, Mobile, e teve também parte de Django REST Framework. E aí chegou aqui, né, no último ano de Itados, eu fui aprovado para uma vaga de júnior. A vaga de júnior foi já para trabalhar com .NET, que era a tecnologia que eu acabei me identificando mais, né, que é até uma questão que, na época, né, cheguei no último ano, eu parei para pensar e falei, caraca, eu mexi um pouco, eu já tinha mexido um bocadinho, né, com .NET, um pouco também com Django, e um pouco com outras tecnologias, só que naquela época eu fiquei, caramba, eu acho que eu não vou conseguir, sei lá, se o curso terminar hoje, não sei se eu vou conseguir uma vaga, então eu entrei meio que o modo alerta, então eu fiquei, cara, isso aqui não dá pra seguir assim não, então eu comecei a realmente, eu vou escolher uma coisa, uma stack, eu vou focar meus estudos nessa stack, e foi assim que eu fiz, né, eu foquei aí no .NET, comecei a estudar, né, praticamente todo dia, e aí consegui, encaminhando, né, pro último semestre, eu consegui uma vaga, né, trabalhando como .NET Junior aqui mesmo, aqui em Natal, né, pro setor, né. Inclusive, até perguntar, né, você pode falar em geral da bolsa ou mesmo do estágio e da sua vaga júnior inicial, né? Como é que era o processo de organização, né? O desenvolvimento, vocês seguiam algum processo de software, né? Por exemplo, processo unificado, Scrum, tinha algum processo de documentação, né? Como é que funcionava essa questão? Porque a gente sabe, né, que no ambiente de trabalho real não é aquele caminho feliz, né, que a gente aprende dentro de sala de aula, né? E como é que isso se organizava? Eu vou então limitar a falar até o cargo de júnior, tá? Não vou falar então, pelo que eu entendi, depois a gente pode falar mais da parte, ou seja, se você quiser eu já falo já de cargos maiores, mas até nas minhas experiências como estágio e júnior, não tinha documentação praticamente, né? Tinha alguma coisa, mas não era tipo realmente muito documentado. Não tinha um processo de software específico, tá? Eu posso falar aqui para você que é um Kanban, mas não, na prática não era tanto, né? A gente tinha uma sequência de demandas para atender via suporte mesmo, umas demandas mais claras de prioridade sem ser de suporte, né, de uma sustentação, e a gente fazia sob demanda. Era esse o processo, realmente não para essa vaga até o cargo de júnior, realmente não teve trabalho com algum tipo de modelo específico de processo de software. A partir de meus cargos, né, como pleno e diante, aí sim que eu realmente passei a mexer mais com esses processos. Posso falar até mais para frente se quiser que eu explore, mas até júnior realmente não tinha nenhum qualquer tipo de processos, nem processo tinha, né, mas não era um processo formal. E a parte de documentação, né, essa questão de papéis, até que você comentou de artefato, não tinha quaisquer tipo de reunião específica. A reunião específica era como estão as coisas aí, quais são os andamentos, né, os progressos, alguma barreira que esteja tendo, mas nada formal, né, como um Scrum da vida ou algo do tipo. Perfeito. E até aproveitando, né, que você já falou dessa questão, você puder explorar um pouco do que você fez nessas vagas posteriormente, né, seja como pleno, sênior, né, o que você faz hoje. Inclusive, surgiu até uma pergunta aqui que eu pensei, como é que faz, cara, como é que essa escalada, tipo, é uma dúvida que particularmente que eu tenho, essa escalada de níveis, né, como desenvolvedor, tipo, isso vem com os anos, como é que funciona esse processo, tipo, porque às vezes, tipo, eu penso assim, sei lá, eu vou ser sênior daqui 10 anos, não sei como é que funciona isso no sentido empresarial, né, no sentido de mercado. Claro, vamos lá. Vamos começar aí pela parte. Eu acho que eu vou começar por essa sua última pergunta, tá? Que eu acho que faz mais sentido eu começar a responder antes que eu comece a falar mesmo da minha escalada, como se diz, né? Na minha opinião, eu não vejo um tempo específico para você ser considerado sênior, ou pleno, ou júnior, tá? Você pode falar que alguém, por exemplo, tal pessoa, fulano, né? Fulano, ciclano tem um nível de pleno, tem um nível de júnior já, tá? Mas é importante separar uma coisa é você ter um nível e outra coisa é você ter um cargo e um nível. Porque eu falo isso? Hoje tem muita gente focada em, cara, eu quero ter esse nível, mas eu geralmente gosto de falar pra pessoa, por que você não tenta ver se você consegue passar em uma vaga desse nível? Porque algumas vezes a pessoa coloca umas expectativas muito altas nela própria e já fica estudando de maneira indefinidamente, sendo que talvez a pessoa já tenha um nível suficiente pra assumir, por exemplo, um nível júnior, um nível pleno. Então, assim, na minha cabeça, quando a pessoa fala, Luiz, como saber se eu tô no nível pleno? Eu falo pra essa pessoa, eu indico ter uma série de conhecimentos X, Y e Z, mas, pra mim, o principal
diferenciador que vai dizer se você é pleno ou sênior é quando você passar numa vaga de pleno ou sênior. Se você está conseguindo passar, isso quer dizer que você já tem minimamente um nível para conseguir assumir uma vaga desse tipo, tá? Em questão de anos de experiência, eu já vi gente com 10 anos de experiência que é basicamente, né, fica só fazendo sustentação de aplicação legada, não busca se estudar por fora também, tão pouco, e aí a pessoa, se você colocar ela com qualquer projeto hoje em dia moderno que esteja começando do zero, a pessoa vai estar muito perdida. E até mesmo faltando, né, conceitos de parte, por exemplo, de sistemas distribuídos, questão de confiabilidade, escalabilidade de software, manutenção, código limpo, a pessoa não conhece, a pessoa só tá lá, só realmente fazendo sustentação, só corrigindo bug. Aí vem a coisa, uma pessoa dessa, será que ela vai passar numa vaga para sênior? É algo que tem que se pensar. Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai precisar passar por uma espécie, né, como posso dizer, renovação, né, dos conhecimentos, conseguir uma vaga de sênior hoje em dia, porque a dinâmica hoje em dia está muito mais acelerada, né? O que você tem, que a pessoa está sustentando aí por sei lá, 5, 10 anos, 10 anos, né? Aplicações legais, 10 anos, normal. Não é uma aplicação que hoje em dia, se você pegar uma pessoa dessa com esse conhecimento, algo mais robótico de correção de bugs e copiar e colar telas, que eu falo isso porque em muito projeto de legado é realmente assim, tá? Um projeto que você não vai conseguir fazer uma refatoração grande e você vai ter que só ficar lá fazendo do dia, a tarefa do dia e acabou, né? Então essa pessoa, será que é uma pessoa sênior? Então tem muita gente que sai dessa situação e volta para pleno, por exemplo, né? Que hoje em dia paga muito bem, né? Pleno, mas que ela chega no mercado e ela vê que o que ela acha, ela ter passado 10 anos, que ela seria um sênior, no mercado ela não é sênior, né? Ela provavelmente vai ser um pleno, né? Então apenas para concluir essa parte aí, né? Eu não acho que exista uma série de tempo, diga se você é pleno ou sênior. Um pouco, eu acho que só uma pessoa que só sabe, mas não passou pela prática, também pode ser considerada júnior, pleno ou sênior. Acho que é uma combinação dos dois. Eu já vi desenvolvedores com 3 anos, 4 anos de experiência que mandam muito bem. E aí fica a dúvida, pessoal. Mas um cara de 3, 4 anos não pode ser chamado de sênior. E você coloca essa pessoa num projeto de alta criticidade, a pessoa consegue entregar tudo que um cara pleno, um cara júnior não consegue entregar. Como você vai chegar para uma pessoa e ela tem um cargo de sênior? Você vai falar para uma pessoa dessa que ela é plena? Não faz sentido nenhum, né? Algumas pessoas eu acho que focam muito no ego, né? Eu tenho 10 anos, tenho 15 anos de experiência. Mas, tem pessoa que tem 10, 15 anos que hoje em dia, se botar numa vaga nova, um projeto novo, a pessoa vai estar parecendo um júnior no projeto. Então, concluindo isso aí, é abstrato, né? Então, eu diria, se você quer saber se você é pleno ou se você é sênior, pesquisa sobre as vagas que tem no mercado de pleno e sênior, veja os requisitos, tenta ver se você consegue atender a maior parte deles e depois começa a aplicar em vagas. Se você conseguir passar em vagas, você já está aí basicamente dando um grande indicativo, né? Que você é um desenvolvedor. E aí, se você quiser, você assume já uma vaga, né? E já demonstra isso, tá? Então, acho que conclui nessa parte. Falando agora sobre a parte da experiência no geral, né? Que eu tenho tido, né? Desde a partir da vaga seguinte, né? Depois de júnior, né, eu trabalhei em diversos projetos. A maior parte deles, né? Falando aqui de processo, a gente trabalhava com uma parte ou do Scrum, ou do Kanban, ou com uma mescla dos dois, tá? Em alguns projetos, a gente tinha os cargos bem separados. A gente tinha lá o Product Owner lá para cuidar da parte mais de espécie, né? De conexão com os análises de negócio, com os stakeholders, alinhamento sobre os entregáveis e na parte do Scrum Master também alinhando nessa relação, né? Fazendo um acompanhamento mesmo dos desafios que a equipe tem encontrado, garantir que a gente tem acesso às informações que precisam ser feitas, que precisam ser obtidas para conseguir desenvolver a funcionalidade, atendendo, né, os requisitos. E aí depende da empresa, né? Mas algumas delas você tem um encontro de review, um encontro de planning, e aí fica fazendo sempre essa questão, né? Planning, junta lá todas as tarefas que vai ter que fazer para sprint, faz sprint e no final faz o review, né? Alguns processos você tem a questão dos testes já embutidos, outros você não tem. Geralmente, se for para usar teste, eu indico sempre colocar teste embutido já na tarefa, que é até o chamado, né, definition of done. Para você fazer a definição de pronto, tem que ter algo bem definido. Então, se for com teste, show de bola, mas não deixar aberto muito a isso, não. Sobre a questão de processos, essa questão dos papéis, né? Questão de reuniões, como comentei. Algumas vezes tem plans, quase sempre tem review também. Na maior parte das vezes você tem uma review, tá? Nesses processos. Stream Programming eu já trabalhei também, né? Particularmente com a parte de Pair-Programming, Test Driven Development, né? O TDD. Eu já trabalhei isso, inclusive de maneira remota, então é um desafio interessante. E geralmente, eu acredito que seja mais isso, né? Sobre especificamente essas experiências, né? Do geral, foram quase sempre, ou com back-end, né? Focado mais em desenvolvimento de APIs, ou desenvolvimento de microserviços com a .NET Core, né?
né? Sempre com um caminho aí, né, na parte de testes unitários, testes de integração, ou com a parte também de DevOps e Cloud, né, de computação em nuvem, ou na parte full stack mesmo, né? A parte full stack eu já passei já por Vue.js, React, Angular, mais Angular, né? Eu diria que Angular primeiro, React segundo e Vue.js bem menos experiência com ele, né? Tá falando de nuvem geralmente, né? Azure, né? Microsoft, AWS também, até Google também já trabalhei. Então tem basicamente essas experiências foi bem esses tópicos, né, também, né? As documentações, né? Como havia até perguntado, né, no ponto, né? Documentação, aí nesse caso já começa a melhorar um pouco, né? Já começamos a ver, por exemplo, documentação através de diagramas UML, geralmente, né, das entidades do domínio, e também alguns diagramas UML de arquitetura, tanto de solução quanto de arquitetura de software, tá? Geralmente só a gente armazenava, né, nos projetos que eu trabalhei, armazenava ou no Confluence ou no Azure DevOps, por exemplo. Acho que eram as principais fontes aí de documentação, né? Diagramas em UML, a parte de documentação de docs, né, tipo usando o README, né, do Git, também utilizava um bocadinho, tá? Mas essas foram as principais ferramentas mesmo que a gente utilizava, tá? Perfeito. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui em relação ao que você falou, né, principalmente essa coisa de sênior, né, e tudo mais, Pô, interessante isso, cara, porque, por exemplo, hoje eu me enxergo como um cara, tô como bolsista, né, eu faço parte do Laís, eu e o Felipe, né, no setor de desenvolvimento de pesquisa voltado para a saúde da UFRN. Eu particularmente me enxergo como um cara que tô me encaminhando para um júnior, né? Essa questão aí que você falou de tratar, né, de problemas, ou mesmo hoje, né, eu trato tanto de bugs, né, quanto trabalhar em ferramentas que estão sendo feitas do zero. Mas eu ainda sinto particularmente um pouco de dificuldade quando eu tenho que tratar de um sistema do zero, né? Tipo, quando ele não existe absolutamente nada. Por mais que eu tenha uma base e saiba por onde começar, ainda eu sinto um pouco de dificuldade. Então isso é interessante que você falou, essa questão de, tipo, de você... O seu nível como desenvolvedor tá muito relacionado, né? Pelo menos da maneira como eu interpreto. O seu nível de estudo, o seu interesse sobre aquele tema. Então, tipo, se você quer ser um dev pleno ou mesmo sênior, né? Voltado para uma tecnologia específica, então é o quanto você se aprofunda nela, né? Uhum. Exatamente, a questão dos desafios, né? Você pensa, a empresa, ela fala da questão de termo de pleno, sênior, ela fala isso por questão de terminologia. Mas assim, cara, se chegar uma pessoa que sabe fazer aquilo, a empresa querem valor, né? Querem que o desenvolvedor entregue valor, o desenvolvedor, por mais que a gente queira sempre, né, trabalhar com as melhores tecnologias e tudo mais. No final, o desenvolvedor, a tecnologia é um meio, né? Não é um fim. O fim é o quê? O fim é entregar valor pro negócio. É através de tecnologia, né? A tecnologia é apenas uma ferramenta. Então, pô, se o desenvolvedor chega, então é mais importante o desenvolvedor focar em saber o que você sabe fazer, atuar, né, nos pontos onde você talvez tenha uma deficiência, né, em questão de falta de conhecimento mesmo, né, por exemplo, a parte de, por exemplo, você comentou, né, a parte de começar projetos do zero tendo dificuldade. Isso é um ponto para trabalhar realmente, né, talvez você definir alguns projetos pessoais, trabalhar eu quero ter uma ideia de tal coisa. E a parte da ideia, a parte curiosa é que você não precisa ter a ideia do próximo Facebook, do Instagram, né, você define uma coisa, pô, eu quero, você vê uma coisa do próprio contexto, até do IFRN, né, você vê que uma coisa é muito trabalhosa, uma coisa não tá meio burocrática, ou tal ferramenta talvez não tá sendo tão eficiente. E outra coisa, não precisa nem desenvolver algo com esperança de que você vai lançar, que você vai publicar isso para alguém, né? Nesse caso que eu tô falando, essa discussão, apenas para fazer uma coisa para você melhorar, né? Se for publicado, ótimo. O seu crescimento pessoal, né? Isso é algo para você, não é algo necessariamente que você precisa publicar. Então, isso aí já tira um peso muito grande, né? Porque quando você começa a pensar, eu vou ter que publicar isso aqui, aí você já começa a travar, né? Nesse caso, eu indicaria realmente, pô, escolhe um projeto que você, um hobby que você tenha, sei lá, parte de jogos, leitura, jogos de tabuleiro, enfim, fotografia, qualquer coisa desse tipo, e cria uma aplicação. Uma aplicação, por exemplo, pode ser full stack, ou pode iniciar, por exemplo, se você tá mais back-end, começar algo mais uma API, algo do back-end mesmo, e começar a fazer, aprender na prática. O que eu faço quando inicio um projeto? Porque, por exemplo, hoje em dia, os meus projetos do zero saem muito rápido, assim, muito naturalmente, porque foi muito teste técnico, foi muito projeto mesmo do zero. Então, assim, eu já sei basicamente o que eu vou fazer já do início, eu tenho decorado. Se você me falar agora, Luiz, como você iniciaria um projeto? Pô, eu visualizo já a questão de criar a interface, criar a solução no Visual Studio, criar cada projeto, apagar as classes que ele cria automaticamente, por onde eu vou começar o meu projeto, em qual camada, né? Quando fala de arquitetura em camadas, responsabilidades. Quando você fala em um domínio, eu já visualizo já bem, pelo menos essas entidades eu vou precisar ter nele. Então, tipo, é questão de prática. Então, isso é só questão de prática mesmo. Até para eu conseguir a minha vaga de júnior no último ano de IF, foi muita prática. Então, eu fui lá e
uma cópia né? Falo cópia, mas é uma versão mínima, né? Tá, do Facebook, do Twitter. Ele foi fazendo uma interface bem ruim mesmo, mas com a ideia deles, né? Então, pô, vou criar aqui uma coisa que você cria uma timeline. E usei isso para criar uma cópia, como se fosse uma simulação do Twitter. Aí depois fui lá e criei no Facebook, depois criei um lado de gerenciador de filmes para locadora. Fui fazendo. E aí, quando chegou um teste técnico, foi muito mais tranquilo para mim. Por quê? Porque eu já sabia o que fazer. Tinha repetido, né? Show de bola, cara. É uma coisa que, inclusive, eu pensei, né? Claro, eu tenho a questão. Agora vai ficar mais fácil, né? Porque eu terminei a faculdade. Mas era uma coisa que eu tinha até em mente, né? Eu vejo muito conteúdo assim na internet, seja em sites voltados para desenvolvimento, ou mesmo YouTube mesmo. Tem muito conteúdo voltado à criação, né? Como é que você cria um site, tipo, sei lá, o Netflix ou coisa do tipo. É interessante isso que você falou, né? De você talvez até recriar certos sites que já existem para você expandir o seu conhecimento, né, em determinadas tecnologias. A única questão que eu vejo assim, se você for tentar recriar e você fazer realmente por conta própria, show de bola. Eu vejo hoje em dia que, sei lá, um artigo vai lá, um vídeo no YouTube ensina como fazer cópia do Netflix, por exemplo. Aí o que acontece? Muita gente faz a cópia do Netflix, só que não foi uma cópia que elas fizeram, a maior parte das pessoas, né? Não tô falando que todo mundo que posta a cópia do Netflix fez porque copiou de algum instrutor. Não tem problema nenhum, você aprende através da prática. Se você só pratica através de um instrutor, por exemplo, eu sou instrutor. Uma coisa que eu sempre motivo muito meus alunos é o quê? Eles fazerem um desafio próprio, eles fazem um projeto próprio. Ó, você aprendeu como fazer através de, como se fosse, né, pegar na mão, né, pegando na mão, né, seguindo uma série de vídeos, de um curso, por exemplo, mas você precisa soltar a mão e pegar um projeto próprio, e é assim que você vai aprender, né? Então isso é uma parte muito, muito importante. Cursos ajudam muito, porque se você for parar para pensar, a internet tem muito artigo, tem uma infinidade de artigos, uma infinidade de vídeos do YouTube, e é tudo fragmentado. Então para você desenvolver um sistema, você não precisa, você não pode ser algo fragmentado, né? Você vai ter lá toda a parte de arquitetura, a parte de acesso a dados, a parte de login, a parte de integração entre sistemas, tem a parte de testes unitários, teste de integração, a parte dos middlewares dentro da aplicação, falando em .NET, a parte da publicação, né? Então parte de mensageria, autenticação, você vê que tem muita coisa. Então, tipo, se você for, eu falo muito isso por quê? Porque eu investi muito em cursos. Por quê? Porque eu sei que se eu fosse catar isso um a um na internet, cara, não vale a economia que tem, porque a pessoa vai demorar anos para conseguir aprender uma coisa. Poderia simplesmente adquirir uma coisa mais planejada para conseguir publicar, né? Porque, por exemplo, se você pegar uma pessoa que nunca publicou, nunca, por exemplo, desenvolveu um sistema do zero e colocar ela para desenvolver agora, você vai fazer o seguinte, você vai implementar agora com autenticação, com mensageria, com banco de dados, com tudo e tal, isso e tal. Você vai ter muita dificuldade se ela não tiver pelo menos passado por algum momento mais guiado, sabe? Então, tem essa questão muito, muito importante da parte da prática, né? Sim, sim. Inclusive, uma coisa que eu tava pensando, né, enquanto você ia falando sobre isso, essa questão, tipo, desse paralelo, né, de aprendizado, né, e você criar os seus próprios desafios, uma coisa que eu tenho vontade, né, que inclusive, quando você falou de hobby, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi isso. Além do TADES pelo Mundo, né, que é um projeto que a gente tem em parceria com o IFRN, eu tenho um podcast pessoal, né, que eu passo com amigos, né, que é mais como um hobby mesmo, que é o Dissonância. A gente normalmente fala sobre filme, jogos, essas coisas, e uma coisa que eu sempre fico pensando assim, tipo, acho que eu vou criar um site, alguma coisa assim, uma plataforma, tipo, pode ser que eu publique, pode ser que não, mas eu tava pensando, eu poderia criar o front e o back com calma desse projeto aqui pra me testar, entendeu? Então, do que você foi falando aí, uma coisa que eu tinha em mente, assim, que eu acho que tem como eu me provar, né? Porque seria uma ideia original, né? Do zero, né? Que eu criaria o front-end, eu criaria o back, né? Criaria um sistema para as ideias que eu tenho em mente, que eu acredito que aquele site teria como necessidade. Total, possibilidade total aí de fazer um projeto aí próprio nisso aí. E é algo que você gosta, que é uma coisa que motiva bastante. Eu posso falar pra você, vai lá e faz um sistema de, sei lá, locadora de filme. Se você não gostar, você não vai sentir motivação nenhuma. Mas quando você tá, eu vou fazer uma coisa do que eu gosto, do hobby, por isso que eu falei. Parte do hobby ser algo interessante, entendeu? Quer perguntar alguma coisa, Felipe? Sobre a questão de... Eu e Thales estávamos também discutindo recentemente sobre a questão de fazer pós-graduação. Você chegou a fazer algo assim depois de terminar o intercâmbio, o IF, ou recomenda alguma coisa? Vamos lá. Eu fiz uma pós-graduação, né, especialização em arquitetura de soluções. Sobre a questão de se vale a pena, não vale, tá? Eu acho que depende muito do momento da pessoa, né? A primeira pergunta de tudo,
tudo, né? Se for uma pós-graduação. Universidade privada, né? Claro, você tem que a parte do pagamento. Então, você consegue, falando especificamente da parte mais de pós-graduação, as especializações, né? Algo que é realmente comercializado, né? Você, não tô falando de mestrado ou doutorado aqui, mas depende do tema, né? O que eu acho legal dessas especializações é que ela tem geralmente temas bem nichados, né? Uma especialização em computação em nuvem, em DevOps, em tal coisa, tal outra. Então, se a pessoa conseguir investir e seguir, né, poder acompanhar, fazer os exercícios e tudo mais, eu acho que é válido sim, tanto que eu fiz, né, mas eu acho que é sempre depende muito do que a pessoa planeja, né, tem gente que sai da graduação e já quer, por exemplo, eu já tenho na minha mente que eu quero fazer mestrado, depois doutorado, para atuar com a parte de pesquisa, e pronto, legal, pode mandar brasa também. Eu acho que, assim, eu posso falar minha opinião, né, falei, pô, pra mim, eu curti, pra mim valeu a pena, tá? Mas acho que cada pessoa é um mundo, né, então acho que cada pessoa tem que realmente analisar o que pra ela tá fazendo sentido naquele momento, e escolher, né? Para o meu caso, eu acho que vale, tá? Eu acho que vale, né? A parte formal, e especialmente, né? Porque hoje em dia, tá falando sobre a parte da faculdade, né? Muito país, quando você vai tentar, por exemplo, trabalhar, obter um visto, tem uma graduação, tem um grande impacto, muita vaga pede isso também. Então, pô, graduação, outra pós-graduação, tem muitas coisas vários fatores que melhoram, né? O seu perfil, de certa forma, né? Quando você for, por exemplo, tentar um visto em algum país, né? Então, eu acho que para mim vale a pena, tá? Mais uma coisa, Felipe? Eu acho que era só isso mesmo. Obrigado pelo input. Pronto, uma coisa que eu ia perguntar também dessa questão de pós, acho que você mencionou sobre Big Data, né, também? Isso. Cara, eu queria entender um pouco mais, o que necessariamente é Big Data, cara? Assim, esse é um tema que eu não trabalhei, é algo que eu não sei se você é a melhor pessoa para responder especificamente sobre Big Data, tá? O que eu estudei apenas, eu comentei, né, foi 6 anos atrás, né, que eu tive mais interesse nesse tema. Então, hoje em dia, poderia falar um pouco disso, mas provavelmente seria alguma coisa mais errada, né? Mas, assim, de certa forma, em resumo, Big Data é um conjunto de dados complexos, né? De dados não somente complexos, mas grandes. E aí tem a questão dos 3 Vs, né, do Big Data, que é o volume, a velocidade e a variedade, né? Que eles variam bastante entre esses dados, né? Esse volume crescente de dados. E aí você tem o grande objetivo aí, quando falando de Big Data, é obter insights, né? Obter valor, né, dos dados. Porque dados sem valor não significa nada, né? Então, como você consegue tirar valor de dados, sei lá, terabytes de informações, petabytes de informações. Então, esse é o grande desafio aí que está relacionado à parte do Big Data, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, muito log, toda vez que a pessoa clica, por exemplo, numa interface, né, sei lá, no Facebook, como você consegue utilizar, assim, milhões de usuários utilizando um grande volume de dados, que você consegue tirar valor disso, que você consegue executar, sei lá, a parte de machine learning, né, aprendizagem de máquina em cima disso para fazer previsões, talvez para entender mais sobre a experiência do cliente, né, como ele está tendo, se ele está tendo problema com alguma interface seguinte, até a parte de fraude, né, então você, através de muito dado, você consegue fazer previsão baseado nos nossos dados históricos, você consegue fazer uma análise se isso aqui é uma fraude, se isso aqui não é uma fraude, e outras coisas, né, então o Big Data, de certa forma, é isso, né, é um volume de dados grande e também complexo, né, você pode ter diferentes fontes, e claro que o problema é você com informações, né, você tem tudo, né, só que, na verdade, tudo não, eu diria, né, informações é a base para você conseguir retirar valor realmente, né, mas aí você, como vai tirar valor disso, aí já entra em outras branches, né, outros ramos do Big Data, né, que aí já vem análise de Big Data e tudo mais, né. Show. É porque eu pergunto, primeiro porque eu tava pesquisando algumas pós-graduações, né, que eu poderia ter interesse, mas é porque quando você falou Big Data, eu lembrei de uma Campus Party que eu participei aqui em Natal, que eu não dormia 3 dias, aí eu fui ver sobre Big Data no terceiro dia, sabe? E tava o papo de Bitcoin, Big Data, eu já não sabia o que eu tava fazendo. E aí, por isso que a pergunta, porque eu não lembro, cara. Então, basicamente é isso. Então, geralmente você associa Big Data à parte de Python, mas não é só limitado a isso, né? Tem outras linguagens, até o Java, o Scala, que eles trabalham também com essa parte de Big Data, entre outras, né? Então, tem muito dessa questão. Que quando você fala de Big Data, você associa diretamente a Python. De fato, ele é a linguagem, né, mais utilizada para isso. Se eu não me engano, né? Mas tem outras linguagens também que são bem performáticas e tudo mais para tratar com isso também. Sim. E até, né, pra gente se encaminhar pro final, a gente voltar um pouquinho pro curso, né? Tipo, dentro do... Agora, deixando um pouco de lado o PDS, né? Indo para disciplinas, professores e tudo mais. Como isso te ajudou? Tipo, abriu sua mente, não só para o mercado, mas para as tecnologias, o seu interesse, né? O que você lembra, assim, pelo menos das principais disciplinas que, pô, isso aqui me auxiliou nessa parte, né? Então isso aqui me fez evoluir de alguma forma.
Acredito que a estrutura de dados, algoritmos, acho que me ajudaram bastante. E é uma matéria que complica assim, é uma matéria mais pesada, né, quando falando aí de estrutura de dados, algoritmos, mas que definitivamente ajuda muito no dia a dia, né? Porque no final, o tempo inteiro a gente tá programando, então todo momento a gente tem que ficar tomando decisões de qual estrutura de dados utilizar, de se importar, né, pela complexidade do algoritmo. Então acho que algoritmo e estrutura de dados foi certamente uma matéria, né, que tanto a 1 quanto a 2, né, que matéria que impactou bastante, né. Vamos lá, outras matérias que também tiveram um bom impacto aí na minha carreira, né. Bom, teve matéria, própria matérias, né, da parte prática, eu sei que aí você falou, né, deixando de lado o PDS, mas assim, eu acho que definitivamente é uma matéria muito relevante, né, por trazer esse aspecto mais prático e corporativo, né, nos nossos projetos, afinal, né, se a gente não botar em prática, a gente acaba não evoluindo, né, praticamente, né. Tem uma matéria de sistemas operacionais que eu achei interessante, tá, é uma coisa que traz um nível de abstração que eu não estava acostumado, né, lidar com essa parte de sistemas operacionais. Tô tentando lembrar qual era a matéria que a gente até chegou a ver, a parte de assembly, tô lembrando. Foi tipo, são coisas que eu acho assim, que trazem novas... Arquitetura de computadores? Arquitetura de computadores. São matérias assim, que por mais que, claro, assim, são matérias conhecidas por serem muito, muito complicadas, né, mas eu acho assim, que são matérias que abrem os olhos. Eu acho que essa parte de abrir o olho é algo que é algo muito relevante, porque eu acho que se a gente for seguir só o caminho clássico, hoje em dia as pessoas já começam a aprender programação direto, já o quê? HTML, CSS, JavaScript na prática direto. Se você for parar para pensar, tipo, existem inúmeros aspectos, não é só isso, né? Tipo, vou dar exemplo, por exemplo, própria parte de estrutura de dados, né? Parte de arquitetura de software, parte de processo de software também curti bastante, desenvolvimento de sistemas corporativos, pensar aqui, até a parte de redes, muito interessante, interface humano-computador, pensar aqui, a parte de gestão, se eu não me engano, teve uma parte de uma matéria de gestão de tecnologia da informação também. Então, a gente tem N matérias aí, testes de software, a gente tem N matérias aí que hoje em dia as pessoas estão pulando muito, só que elas constroem, né? Eu acredito muito no trabalho que não é um trabalho de imediato. Essa matéria aqui, de cara, ela afetou mudou completamente minha carreira. Eu acho que o conjunto dela, né? Banco de dados também, pode crer, eu tô esquecendo. A parte de banco de dados também, todas elas impactaram muito a construir o perfil de desenvolvedor, tá? Eu diria isso. Eu diria que todas essas aí que eu comentei, né, por mais que algumas pessoas achem, essa matéria talvez não tenha contribuído tanto, mas eu acho que o conjunto delas, quando você termina no curso, te permite ser um profissional mais flexível e poder atuar onde ele preferir, né? E ao invés de você já tentar escolher uma tecnologia, já sair escolhendo as coisas direto, você ter toda essa base de algoritmo, estrutura de dados, processos, arquitetura, testes, gerência de projetos, banco de dados, redes, tudo isso ele vai formar um perfil de aluno pronto para tomar uma decisão sobre qual tecnologia, qual stack ele vai querer trabalhar. Eu diria isso. Show de bola. E pra gente encerrar, cara, eu queria que você, assim, no seu ponto de vista, né, acredito que você meio que já respondeu, mas meio que um resumo, assim, pra galera, né, que tá ouvindo, porque tem muita gente que acompanha a gente que tá entrando agora no curso, ou tá no integrado, ou tá no primeiro semestre, né, então a sua perspectiva do curso versus o mercado de trabalho, né, o quanto ele foi importante, o que diferencia, né, porque, por exemplo, eu mencionei até o termo, né, caminho feliz. Isso aí a gente vê muito nas aulas de APO, né? Então, como isso se relaciona no mundo real, né? Porque, como nem você falou, as suas primeiras experiências não tiveram tanta presença de documentação, né? Tipo, o que você aconselharia para essa galera, né? Para, tipo, não ter um choque, né? Quando começar a trabalhar de fato, né? E, enfim, as suas experiências, cursos versus o mercado de trabalho. Eu diria que criar uma abordagem, né? Que não é só pro curso, né? É uma abordagem para carreira, né? Você testar o que você aprende, você praticar em outros projetos, né? Porque, como falou, né? Tem um caminho feliz, né? O próprio PDS, quando a gente tava conversando, ele já começa a dar um choque, né? Algumas vezes a pessoa vai estar implementando uma coisa, vai bater a cabeça, eu quero implementar autenticação, e agora? E a pessoa não quer implementar autenticação, e aí? Então, você já começa a ter esse... eu diria que assim como eu fiz, né? No meu último ano, complementando o curso, eu comecei a pegar projetos, comecei a aplicar os conceitos que eu estava aprendendo no curso, né? Através de outros cursos também, complementares, a parte de projetos mesmo, né? Testando mesmo a parte de estrutura de dados e algoritmos, né? A parte de
resolução de problemas, né, em plataformas de desafios, a parte de programação orientada a objetos, a parte mesmo de bancos de dados, redes. A gente comentou, então eu diria que para você se preparar para o choque, eu acho que a prática é a melhor alternativa. Realmente vão ter pessoas que talvez elas não pratiquem tanto ao longo do tempo. E assim, cada pessoa tem o seu ritmo e situação e prioridades e tudo mais. Mas eu diria que se você não quer levar um choque, quando chegar, por exemplo, em testes técnicos, mesmo no mercado como júnior, confia nesses temas que você está estudando aí na grade do IFRN, né, do IF, dados especificamente, e aproveite e pratique, né, realmente confia, faça as atividades, né, faz um professor aqui, mas porque eu sou instrutor também, mas as atividades são muito importantes, cara. Assim, a gente não vai saber, não vai ter assim, a gente não sabe até que a gente coloque na prática e veja. Eu posso olhar ver um vídeo de 1 hora, alguém mostrando fazer uma coisa, eu sei fazer. Na hora que eu for fazer na prática um caso diferente, cara, pode ser que saia tudo errado. Por quê? Porque eu esqueci um detalhe, esse detalhe quebra tudo. Então eu diria que para evitar esse choque sempre criar essa mentalidade de, eu vou criar uma prática, vou correr atrás, né? Chama, né? Correr atrás. E aí você pode, por exemplo, ver uma atividade, uma matéria específica, correr atrás para fazer um projeto, por exemplo, paralelo a ele, né? Utilizando os conceitos que você está aprendendo na matéria. E aí surge uma dúvida, você vai lá e interage com o professor. Então eu vejo isso, né? Tem sempre alunos, claro, que interagem mais com professores, outros nem não interagem tanto, mas acho que o professor ele tem uma bagagem imensa, ele tem um conhecimento imenso. Então acho que vale a pena demais você suar um pouco mais. Você sua sempre, né? Programação carreira de TI realmente é uma jornada que em alguns momentos é cansativa, é realmente algo que exige esforço, né, no final. É com qualquer carreira no final. Mas acho que quando a gente dedica um pouco mais de tempo nessa carreira, nessa parte inicial, eu acho que a gente vai conseguir economizar muito estresse quando for tentar uma vaga para júnior, uma vaga, enfim, né? Sair realmente, né, pro mercado. Perfeito. Cara, mais uma vez quero agradecer, foi muito esclarecedor. Você fala muito bem, eu gostei bastante da dinâmica dos tópicos que você trouxe. E, com certeza a galera que for ouvir o episódio, quando ele sair, vai achar muito bacana, porque foram muitos pontos, você resumiu muito bem. E, até pra mim, né, o Felipe também sabe, né, que a cada entrevista que a gente tem, né, com cada convidado, é um aprendizado novo, né, a gente sempre tá, crescendo a cada episódio. Então, mais uma vez, quero agradecer pelo seu tempo aí, foi um prazer. Legal. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, eu gosto sempre de devolver aí, né, também a contribuição que o curso, né, que a instituição também, né, me deu, né, então sempre que eu puder compartilhar de alguma forma, né, indireta ou indireta, para os alunos, os alunos, para a instituição, enfim, eu gosto demais. Então, né, até com a parte da palestra, agora com a parte do podcast. Então, quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, né, eu não sei se eu posso falar aqui, pode falar meu contato aqui, para casa. Pode, fica à vontade. Beleza. Então, se alguém quiser enviar um e-mail, né, pode enviar o contato @luisdev, né, com S, né, luisdev.com.br, ou Luiz Felipe no LinkedIn, né? Então acho que não vai ser muito difícil achar, tá? E aí pode entrar em contato, gosto demais de interagir, né? Tiveram alguns alunos que já me adicionaram desde a palestra também, mantido contato, então como puder ajudar aí nessa jornada para deixar ela mais tranquila, né? No final vai ter essas não tranquilidades, mas como puder ajudar, eu tô à disposição aí. Show de bola. Quer acrescentar mais uma coisa, Felipe, antes de a gente encerrar? Só agradecer também. Obrigado aí, Felipe Tales aí, que o podcast siga crescendo aí. Sucesso pra vocês. Obrigado. Obrigado.